luz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, terminamos o quarto evangelho, o Evangelho de João. Começamos agora alternando a Epístola aos Romanos. Já abordamos a Epístola aos Tessalonicenses, aos Coríntios, e agora, então, abordamos a Epístola aos Romanos, que é o principal tratado, digamos assim, a carta teológica de São Paulo. O primeiro comentário completo sobre essa carta surgiu no ano de 243 com o grande sábio do cristianismo Orígenes. Ressaltava ele a importância da fé, da espiritualidade e teologia no pensamento ocidental. Essa carta teve vasto influência em Santo Agostinho, São Crisóstomo, Marcião, na Reforma Luterana, tanto Lutero quanto Calvino, Melanchthon e Karl Barth têm um comentário enorme sobre a Carta aos Romanos. E as referências são grandes temáticas culturais. O pecado, a redenção, a esperança, o desespero, a bondade, a corrupção, a crença, o ateísmo, o pessimismo, o significado ou falta de significado da vida e da história na literatura europeia. Assim, recorrem a ela Shakespeare, Dostoiévski, Erasmo de Roterdã, Thomas More. Pela justificação através da fé, pecado, lei e graça de Deus em Jesus Cristo, sobre o batismo, o Espírito e a liberdade cristã. É a carta paulina mais longa, melhor estruturada, de inigualável riqueza teológica. Foi um dos centros do Congresso da Associação de Pesquisa Bíblica do Brasil, do qual eu participei agora semana passada, na Pontifícia Universidade do Paraná, em Curitiba, com participantes nacionais e estrangeiros. Ela também é central no diálogo ecumênico, e lá estavam então participantes e palestrantes, não apenas cristãs, mas protestantes. O primeiro livro traduzido na tradução ecumênica da Bíblia, lá em 1965, foi a Carta aos Romanos. Daí a importância que nós temos nela na Carta aos Coríntios. Quais são os destinatários da carta? Roma é a cidade, então, capital do Império, com 1 milhão de habitantes. E tinha uma mistura de culturas junto a uma colônia judaica que se originara lá pelo ano 139 a.C., 2 séculos antes já, então, tínhamos judeus em Roma. Cerca de 50 mil judeus e mais de 10 sinagogas, sendo que a maioria veio pela escravidão após 63 a.C., quando os judeus procederam uma guerra contra Roma, que perderam. Terminou lá no ano 70 com a destruição total de Jerusalém. Depois, também, foram várias vezes expulsos de Roma, sob suspeita e acusação de subversão e de práticas ilícitas. O antissemitismo era frequentemente o apelo. Daquela época, eles eram chamados de superstição bárbara. E eles exerciam um fecundo proselitismo. Eles procuravam conquistar adeptos à sua religião. No capítulo 16, temos a maioria dos colaboradores, mas não necessariamente convertidos por Paulo, já eram anteriores a Paulo. Ou seja, Paulo escreveu a uma comunidade que já existia antes dele. Como é que se originou o cristianismo em Roma? Os primeiros cristãos em Roma eram judeus e tementes a Deus, que ouviram o Evangelho em Jerusalém e levaram sua mensagem consigo, como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 10 a 12.
Andrônico e Júnia, 2 nomes, chamados apóstolos em Cristo, lá estiveram antes de Paulo, segundo relata a carta, capítulo 16, versículo 7. Outros eram Aristóbulo, que era neto, aliás, de Herodes Magno, irmão de Agripa I, segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro Guerra Judaica e Antiguidades. Então, esse Aristóbulo viveu em Roma e foi amigo do imperador Cláudio, era judeu. Paulo fala em outro, Herodião, fala em meu parente, no capítulo 16, versículo 11. 2 sextos, ou seja, em cada 6, 2 nomes do capítulo 16 são não nascidos em Roma. Talvez aí a falta de unidade e estrutura da comunidade e também, consequentemente, da carta. Os cristãos em Roma não eram conhecidos por Paulo pessoalmente. A notícia mais antiga destes em Roma vem de Tácito, do livro Anais, em 115 depois de Cristo, que narra o suplício sofrido por Nero após o incêndio de 64 depois de Cristo, ou seja, os cristãos foram acusados pelo incêndio de Roma provocado por Nero, que era o imperador doentio. Irineu de Leão, bispo do cristianismo, tem a notícia mais explícita, diz que a igreja foi fundada por Pedro e Paulo, no livro Adversos Hereses. Um presbítero romano, chamado Gaio, no final do século II, narra que lá estavam as tumbas, os túmulos de Pedro e Paulo, no século II. Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, que é do século IV, fala que Pedro esteve em Roma, Paulo prisioneiro em Roma, com 2 anos em liberdade e uma pregação no tempo de Nero, ou seja, depois dessa liberdade de 2 anos, provavelmente se deu então o martírio de Paulo. Não se sabe, talvez nos anos 550, 55 e 56 depois de Cristo. Porém, Paulo escreveu a carta na metade dos anos 50 e não menciona a sua presença em Roma. Outro autor, cristão, Ambrosiaster, que viveu de 366 a 384, fala que os romanos haviam acolhido a fé em Cristo, não vendo nem sinais nem milagres, nem algum dos apóstolos. Provavelmente, então, o cristianismo a Roma foi trazido por outros cristãos que lá fundaram comunidades, mas não eram os apóstolos. Sabemos, na primeira carta de Clemente, que Pedro esteve e morreu em Roma. E hoje sabemos que o seu túmulo está debaixo do altar-mor da Basílica do Vaticano. Eusébio e Jerônimo, que dependem do livro dos Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que ele foi para outro lugar, mas não se sabe onde. Paulo não cita Pedro em Romanos e nem nas demais cartas. Então, conclusão, é uma comunidade cristã anterior a Pedro e a Paulo, embora por ele conhecidas. São fundadores da comunidade, talvez os discípulos Andrônico e Júnia, Prisca e Áquila, talvez hebreus vindo de Jerusalém. Isso tudo é referido no livro de Atos dos Apóstolos. Os judeus estavam em Roma, portanto, há mais de um século. Suetônio, na vida dos 12 César, depois do ano 12 depois de Cristo, diz que Cláudio, o imperador, expulsou os judeus que tumultuavam por instigação de um tal de Cresto, que provavelmente se refere a Cristo. Desses foram expulsos também Áquila e Prisca, que foram discípulos de Paulo. Como era a fisionomia da comunidade? O último capítulo da Carta aos Romanos nos relata nomes mais latinos e nomes cristãos. Então era a comunidade diante do judaísmo. A maioria, porém, eram gentios provenientes do mundo pagão. Então, o judaísmo, porém, forma a matriz e o primeiro âmbito dos cristãos. Judeus, talvez, eram autoridades nas sinagogas, no capítulo 13 da carta, fracos, referidos por Paulo, no capítulo 14, talvez eram judeus não crentes, não fiéis em Cristo. Não todos foram expulsos por Cláudio.
Nós sabemos, por exemplo, que Flávio Josefo e Dione Cássio, historiadores, dizem que alguns lá permaneceram e alguns foram expulsos. Então, quando eles retornaram, não se sabe, mas agora, certamente, a maioria deles são gentios provenientes do paganismo. Esses são os destinatários prevalentes. E Paulo está se dirigindo aos judeus, falando nos gentios, quer essa abertura dos judeus, e essa é a meta de Paulo, que eles se abram aos judeus. Então, não vamos aqui entrar em discussão maior, mas essa é a realidade. Porém, o que nós temos? A carta ressalta o valor da lei, que é um fenômeno dos judeus, que justifica do ponto de vista judeu, capítulo 13, capítulo 2, versículo 13, que é confirmada pela fé, capítulo 3, versículo 31, que tem como objetivo, como escopo, a vida, capítulo 7, versículo 10, ela é santa, espiritual e boa, no capítulo 7, partindo dos privilégios de Israel, resumida no amor ao próximo. Essa é a lei que Paulo fala na carta aos Romanos, de forma mais branda do que na primeira carta que a ela se dedicara, que era a carta aos Gálatas. Então, mas a fé para Paulo é a alternativa às obras da lei, capítulo 13, versículo 28. Cristo é o alternativo à própria lei. Israel foi desviado do valor justificante da lei, no capítulo 9, versículo 30. Então, diz Paulo, estais sob a graça, não sob a lei, no capítulo 6, versículo 10. É um grande debate. No capítulo 14, versículo 1 a 15, versículo 6, mostra-se uma situação complexa entre judeus e gentios, sem liberdade da lei e de seus condicionamentos. Podemos fazer um breve intervalo nesse momento para seguirmos então na segunda metade do programa. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Prosseguindo então, estimados irmãos, como era o cristianismo em Roma. Fala-se de sua autonomia e organização. Reunidos em sinagogas, que era edifício de culto, ou proseuque, que era lugar de oração. Também na eclesia, igreja, pequenos grupos de igrejas domésticas, não uma comunidade única. Isso é referido no capítulo 16. Reuniam nas casas de Priscila e Áquila. Aliás, esses são retratados no último filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, que passou há pouco nos cinemas. Se reuniam em outras casas, como Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, os irmãos que estão com ele, Filólogo, Júlia, todos esses são nomes que se reuniam nas casas, finalizando na casa de Aristóbulo, no capítulo 16. Então, eram, naquela época, casas que no seu triclínio, uma peça central, reuniam mais de 20 pessoas. Calcula-se que a soma dos cristãos em Roma, segundo as casas, cabendo 100 a 200, né? Por 1 milhão de habitantes, diante de 20 a 30 mil hebreus. Então não eram muitos, talvez eram 100, 200 cristãos, numa multiplicidade de ministérios. Havia aquele que preside, que era chamado proestámenos, que fizesse isso com solicitude, talvez um para cada comunidade em Roma. Tinha uma função
variada, administrava beneficência, medidas deliberativas disciplinares, presidência da Eucaristia. As reuniões ocorriam em casas com a liderança do cabeça da família. Fala-se em episcopoi, e só ao plural, e na cidade de Filipos. Nunca se fala de presbíteros. Havia 7 carismas na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 8. Então, eram a profecia, a diaconia, que significa serviço, e mais 5. Aquele que ensina, rho didaskalon, é aquele que exorta ou que conforta, rho parakalon, aquele que condivide, rho metadidus, aquele que preside, rho proestamenos, aquele que faz obras de misericórdia, rho eleon. Havia uma organização mais ágil, menos institucional e mais carismática do que naquela do judaísmo, e uma maior abertura à livre intervenção do Espírito de Deus, segundo o capítulo 12, versículo 11. Características dessas comunidades. Não era estritamente apostólica. Ela tinha uma marca doutrinal, judaico-cristã, numa composição de grupos diversos autônomos, numa estrutura não clerical, seria um anacronismo fora de época esse termo, era contida por malhas institucionais muito leves, fortemente orientada pela ortopraxis, ou seja, a prática correta da caridade. Havia reunião nas casas, então supõe já uma separação dos judeus, porque se chamavam eclesia, e judeus se reuniam na sinagoga. No ano 64, como dizíamos, Nero acusou somente os cristãos pelo incêndio de Roma, mas permitiu-lhes voltar a Roma após a expulsão por Cláudio. O nível social e estrutura. Havia uma certa tendência à fragmentação e dissensões, ou seja, afastamentos, estranhamentos na carta, no capítulo 16, versículos 17 a 19. Segundo esse capítulo, talvez 2/3, a julgar pelos nomes, tinham origem escrava. Muitos eram escravos libertos, que eram abastados, bem de vida, tinham se libertado, comprado a liberdade e viviam bem. Os cristãos, talvez como judeus em Roma, pertenciam a estratos inferiores da sociedade, não eram ricos. Áquila e Priscila aparentemente nasceram livres, eram fabricantes de tecido de púrpura. A mãe de Rufo, no capítulo 16, versículo 13, era chamada de patronesse. Então, Paulo está tentando construir uma estrutura de igreja que seja igualitária em caráter, que envolve cristãos, judeus e gentios, que não considera a origem escrava e faz os de estratos superiores hospedeiros ou patronos da comunidade. Nós vamos ver que muitos estudos hoje mostram que Paulo não foi apenas um mensageiro espiritual, mas alguém que fez uma forte crítica ao Império Romano, à sua lei e ao culto, aquele que era o culto ao imperador. Bom, Paulo, quem é? Tá? Então, Romanos, carta aos Romanos, já mostra um Paulo mais calmo e ponderado na sua expressão retórica, enquanto Gálatas era polêmica, era pontiaguda. Paulo usa uma retórica não só para ensinar, mas para tornar agradável e, sobretudo, mover as pessoas em seus objetivos. Então, utiliza, como era próprio da sua formação retórica, uma emoção mais forte, uma argumentação com desejos personalíssimos em tom de familiaridade, um desejo de já ter estado com eles, num projeto de viagem à Espanha, pretende por lá passar, pedindo a oração pela sua aceitação em Jerusalém. Até admite uma tese que seja contrária à sua, né? Mas ele mostra até que a lei é santa, boa, justa e espiritual, mas quer reconciliar-se com os judeus em Roma, e assim mantém a sua posição. Escreve de um modo audaz que a lei já não é tudo. Por que Paulo escreveu essa carta? Segundo um grande autor luterano chamado Baur,
do fim do século XIX, o objetivo era levar os judeus cristãos a abrir-se ao universalismo do Evangelho contra qualquer forma de particularismo judaico ou judaizante que fosse simplista. Então, Paulo, olhando a situação da igreja em Roma, tinha seus motivos próprios, sua situação pessoal, e baseia-se nas suas redes sociais, vamos dizer assim, as suas informantes, para estabelecer uma base em Roma em função de suas missões futuras no oeste, chegando até a terra conhecida naquela época, que era a Espanha. Na comunidade de Roma, na igreja de Roma, havia muitos nomes romanos, então nascidos lá. Paulo devia ser conhecido por esses cristãos. No capítulo 28 de Atos, 14 a 15, mostra que Paulo conhecia a comunidade e fala em tensões entre fracos e fortes na comunidade, no capítulo 14 e 15. Pede a submissão às autoridades constituídas na sinagoga, ou líderes da comunidade, ou Roma, não se sabe exatamente quem, mas há questões teológicas relativas à lei, pecado, redenção em Cristo, judeus e gentios no plano salvífico de Deus a serem enfrentados. Existem calúnias a Paulo que ele conhece. Diziam eles, façamos o mal para que venha o bem. Não era o objetivo de Paulo. Eventuais motivos ligados à vida interna da igreja em Roma não bastam para explicar a redação da carta. É mais complexo. Quais seriam outros motivos pessoais? Paulo teria mais vezes tentado se dirigir a Roma sem tê-lo conseguido. Queria ir à Espanha. Na volta a Jerusalém tinha temor de não ser bem acolhido pelos judeus ou pela igreja de Jerusalém. Talvez os judeus de Roma conhecessem de Jerusalém e pudessem assim ajudar a Paulo nessa missão. Queria também a evangelização dos romanos e a transformação da igreja de Roma, marcando-a com seu timbre, distanciando-a das sinagogas e dos influxos ortodoxos judeus. Mas, porém, não encontra-se na carta nenhum convite a abandonar o judaísmo. Ele quer enraizar os cristãos no judaísmo, reconhecendo-lhe a prioridade, a vantagem, as prerrogativas únicas, e declara que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade a Deus no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Portanto, Paulo valoriza o judaísmo, e Paulo era judeu, não está indo contra o judaísmo. A questão é uma lei que não exclui os gentios. Ele quer fazer destinatários cristãos empenhados na sua missão e pressupõe que entre os destinatários, como já tinha se visto, muitos eram de origem pagã, gentílica, mas também tinha judeus, ambos fracos ou fortes, parceiros unidos na evangelização dos gentios, mas esse tema não aparece no corpo central da carta. O melhor era considerar como um conjunto de fatores conexos para escrever a carta. Primeiro, a intenção de dirigir-se a Roma. Segundo, apresentar a sua própria interpretação do Evangelho e colocar os judeus e gentios em plano de igualdade diante da revelação da justiça de Deus em Cristo. Uma carta de identidade teológica, olhando duas situações interconectadas. Primeiro, a experiência com as igrejas da Galácia no risco de rejudaização e a relação da lei com Cristo, não voltarem ao judaísmo ortodoxo com a prática da lei. Na iminência da viagem a Jerusalém, as implicações de render conta da fé em Cristo por lá. O que ele tinha conquistado no mundo, ele ia relatar a essa igreja-mãe. Terceiro, no projeto de ir à Espanha, para o qual Paulo pede ajuda humildemente aos cristãos de Roma. Onde Paulo escreveu? De onde ele escreveu? Ele queria ir a Jerusalém após a coleta na Macedônia e Acaia. Ele está na Grécia, segundo Atos capítulo 20, no retorno da terceira viagem missionária da Grécia a Jerusalém. Fala lá em Febe, que é a diaconisa de Cencreia, próxima a Corinto, em Gaio, que hospeda toda a igreja em Corinto, fala em Erasto, enviado a Macedônia, onde permaneceu em Corinto. Então, Corinto é a tese mais provável e já era mencionada lá por Orígenes no século IV. Provavelmente, a carta foi escrita a partir de Corinto para Jerusalém.
em Romanos no ano 54 a 55 ou até o final de 57 início de 58. Paulo, prisioneiro em Roma, 2 anos antes da sua morte, né, é depois a consequência dessa viagem. Jerônimo, São Jerônimo, no 2º ano de Nero, fala que foi escrita a carta em outubro de 55 ou 56. São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim. Teria morrido, então, no ano 58 a 68, não se sabe exatamente qual a data. Eusébio fala no 14º ano de Nero, então seria em outubro de 67 ou outubro de 68. Foi decisivo a data da mudança de Antônio Félix, quando Paulo apela a César para ser julgado em Roma, e chega em Roma no 2º ano de Nero, no ano 56, o que coincide com a remoção de Félix, procurador, então, lá na terra em Palestina. Então, vamos, a partir da próxima vez, então, tendo hoje concluído por aqui, abordar a carta após ver a sua história, o redator, a quem ela se dirige, como era a comunidade em Roma. Na próxima vez, vamos diretamente à carta e desejamos desde já um bom fim de semana e sugerimos a todos que leiam a carta do início ao fim para melhor compreendê-la. Que Deus esteja convosco e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.